Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia, nós estamos de volta aqui no nosso canal e dessa feita aqui para fazer um vídeo de uma pequena comparação, na verdade respondendo aí uma pergunta de um dos nossos seguidores, né, de qual desses dois comentários era o melhor para ele poder comprar. Então eu resolvi preparar aqui esse vídeo para tentar trazer uma pequena resposta, né, acerca daquilo que o seguidor nos propôs, tá bom? Mas enquanto isso, eu te convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar as notificações, coloca em todas as notificações para você poder receber. Quem é inscrito no canal, aproveita e vai lá, ativa o sininho, certo? E curte o vídeo, compartilhe. Eu tenho certeza que você vai gostar do nosso vídeo de hoje, tá bom? Então vamos agora para esse vídeo, uma pequena, não é uma comparação, mas na verdade uma resposta, né, ao nosso seguidor que perguntou qual dos dois comentários seria o melhor. Então eu estou apresentando aqui para vocês aqui o comentário Shed, né, um dos comentários Shed, que é aquele comentário pretinho, né, da Shed Publicações, e um dos comentários da editora Vida Nova, Edições Vida Nova, que é o comentário exegético. Então eu não tenho todos aqui, na verdade não foram lançados todos, né? Da Shed foram lançados aí os 4 evangelhos, Colossenses, Filemão junto, Tiago e Isaías, esses 7 livros. Vai sair agora, ou já saiu, Jeremias, que é um pré-lançamento, né? Está em lançamento agora. E da Vida Nova Exegético saiu alguns, Apocalipse, 1 Coríntios, Marcos, 1 de Pedro, Levítico, e acho que vai sair um agora, se não me engano, não sei se é Filipenses, acho que é Filipenses. Então já está entre 6 comentários, né? De 6 a 7 comentários, acho que são 6 comentários. Eu vou colocar aí para vocês na edição do vídeo, certo? Então eu não tenho eles aqui completo, então não tem como eu comparar, principalmente se eu tivesse igual, né? Se eu tenho de Marcos aqui da Shed, mas eu não tenho de Marcos da exegético. Seria bom para fazer a comparação. Depois a gente faz essa comparação de livro por livro. Mas eu tenho aqui a representação do comentário exegético, que é o de 1 de Pedro, ó, é uma representação, certo? Aqui é do Novo Testamento. E tenho aqui o da Shed, representando o comentário da Shed, o comentário de Isaías. É esse pretozinho aqui, ó. Comentário de Isaías, certo? Vamos lá. Qual dos dois é o melhor? Eu não consigo chegar a uma conclusão. Para mim não existe um comentário melhor. Existe um comentário que vai me ajudar naquilo que eu estou pedindo, ou seja, o que vai melhor me atender é um desses dois aqui no requisito daquilo que eu estou necessitando. É como a Bíblia de Estudo, né? Tem um curso nosso aí, como utilizar a Bíblia de Estudo. Eu sempre digo, não tem a melhor Bíblia de Estudo. Cada Bíblia de Estudo tem a sua proposta, né, para o consumidor final. Tem a Bíblia que é mais apologética, tem a Bíblia que é mais escatológica, tem a Bíblia que é de conhecimentos gerais. Elas têm essas diferenças, né, de apresentação de conteúdo final. Assim também são os comentários, né? Os dois aqui são comentários exegéticos, os dois se tornam exegéticos. Mas tem uma pequena diferença entre os dois. Não é questão do Novo nem do Antigo Testamento. Isso aqui a gente vai deixar de lado, é só representação. Tem uma pequena diferença entre os dois, tanto de conteúdo como também de material. Mas, por exemplo, o de Isaías, ou da coleção completa do Shed, todos eles são de brochura, né? Então, aquela capazinha mais molezinha, né? Então é de brochura. É um comentário bastante caro, esse de Isaías principalmente passa de R$100. Não vou dizer o valor, porque pode, dependendo do tempo que você esteja assistindo, pode estar mais barato, pode estar um pouquinho mais caro. Mas, nesse exato momento, ele passa de R$100. Mas é um comentário bastante grande, folha branca, certo? Então tem essa pequena diferença. Já o comentário da Edições Vida Nova, todos eles são comentários de capa dura, ó, capa dura. Então se torna um pouco mais resistente, um material mais de qualidade. Você pode ver que é um material mais de qualidade. Também é folha branca, não era aquelas folhas amarelas, também se torna uma folha branca. Então, essa pequena diferença aqui, o comentário exegético, ele se torna, entre aspas, melhor no questão de material, né, de durabilidade de material. Isso também vai de acordo com a sua leitura, com o seu cuidado, porque é um material sensível, livro é um material sensível. Mas vamos lá, questão do conteúdo. Esse comentário aqui, da Vida Nova, ele se declara um comentário exegético. Então,
já tem na sua capa comentário exegético, né, que é de 1 de Pedro. Aqui na contracapa, o autor, na verdade, a apresentação do livro, diz o seguinte, ó, nesse importante comentário de 1 de Pedro, de Kari Jobs, uma mulher que está, né, comentando, apresenta sua própria tradução do texto grego, que é um grande diferencial. Esse daqui, do Shed, eles utilizam, esse aqui do Antigo Testamento, utiliza o texto NVI, é uma tradução já conhecida. Já esse exegético aqui, ele usa a tradução da autora, né? Ou seja, de quem está fazendo aqui o comentário. Então, tem uma diferença de tradução. Pode ser bom, pode não ser bom, né? Porque quando o autor faz a tradução, é porque ele necessita de algumas palavras que está no original que não tem nas outras traduções. Diferente do Isaías, que ele vai utilizar a tradução normal, que é a NVI, que você pode pegar uma Bíblia NVI e usar com esse comentário e pregar de acordo com aquilo que ele está aplicando na NVI. Diferente desse daqui, que vai ter algumas palavras diferentes que você não vai conseguir encontrar em nenhuma outra tradução que nós temos aqui em língua portuguesa, e talvez também no inglês a autora pode não ter encontrado ou pode simplesmente quis traduzir mesmo. Então aqui tem tradução do texto grego e um profundo compromisso com o significado da epístola, enfatizando a necessidade de se ler 1 de Pedro à luz de seu contexto cultural. Além disso, Jobs ressalta a relação do cristão com a cultura e o lugar do sofrimento na vida cristã. Ela também apresenta uma nova sugestão sobre os destinatários originais da carta, destacando, sobretudo, os insights fornecidos pelo uso da Septuaginta na epístola e desafiando, assim, as suposições prevalecentes sobre a natureza do grego na carta. Então, pode ver que há essa pequena diferença acerca da tradução. Então, você tem um declaradamente exegético e você tem um que é declaradamente um comentário. Se torna também exegético, mas ele é na sua forma de apresentar um comentário bíblico, né? Na contracapa aqui do Shed, vai dizer o seguinte também, ó. É de surpreender que nos dias atuais comentários exegéticos evangélicos tenham sido raros. Agora, depois de mais de 30 anos de estudo e ensino sobre Isaías, Alex Mothe apresenta uma riqueza de comentários e perspectivas sobre este livro. Embora sua ênfase seja sobre a dimensão gramatical, histórica, estrutural, e literária e teológica do texto, Moutier escreve tendo em vista o significado de Isaías para os cristãos de hoje, com base no conhecimento do autor do texto hebraico, utilizando a NVI, e o comentário acomoda facilmente leitores sem qualquer proficiência da língua original. Então veja que a intenção do autor aqui, deste comentário de Isaías, como também o comentário da Shed, é apresentar um comentário sendo um pouco mais acadêmico, porque ele vai tratar sobre a questão gramatical, histórica e também literária do texto. Então esses comentários exegéticos, eles são mais acadêmicos em si, eles vão tratar muito sobre a questão dos debates, principalmente no Novo Testamento, ali de João, sobre o verbo, né, que é o J. Carson, que apresenta lá João sobre o verbo, e ele vai trazer um debate bastante interessante sobre acerca do verbo ali. Ele gasta mais de 20 a 30 páginas somente falando sobre o verbo, que está em capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo. E aqui também de Isaías, ele também entra nessa questão mais temática, na questão mais de debate sobre o interpretar ou a linguagem daquilo que está sendo interpretando. Por exemplo, a chamada de Isaías foi no capítulo 1 ou foi no capítulo 6 do livro de Isaías? Então ele chega nessa pergunta, né? Se foi do 1 até o 5 era a vida de Isaías, e no 6 ele se converteu, ou na verdade o 6 é o chamado dele, a conversão dele, e o 1 e o 1 até o 5 é uma retrospectiva daquilo que já está lá no 6. Ou seja, ele entra nessa questão aí. Então é um comentário um pouco mais acadêmico, sem perder a linguagem, não simples, mas uma linguagem mais popular da apresentação do texto acadêmico. Então, dependendo do qual público você vai utilizar ele, você vai conseguir extrair algo bom, no sentido de todo mundo entender, ou você vai simplesmente descartar algumas coisas que estão aqui, porque o público que você está pregando não vai conseguir usufruir
ou ingerir aquilo que você está apresentando do texto. Porque não é somente chegar no altar e dizer, o texto hebraico original da palavra tal diz isso daqui. Certo, mas o que é que isso significa para o povo, né? Então não é somente mostrar o original, a palavra original, dizer como é que está no original do hebraico, pronunciar, se está no imperativo, se é um... Então não é somente você querer falar isso daí, você apresentar ao povo. A pregação é uma apresentação do texto, é uma exegese do texto, né? Tem que ter uma aplicação do texto. Então esse comentário, Shed, eles fazem as aplicações, certo? Eles têm esse trabalho de aplicação, porém, eles são mais voltados para o lado acadêmico, de estudar o texto, do que mesmo exegético. Esse exegético aqui, eles estão mais com um viés de interpretativo e um pouco devocional, do que mesmo bem acadêmico. Ele vai sim tratar do texto original grego, algumas palavras, mas o viés dele é mais voltado para a aplicação do texto do que mesmo para os estudos de debate gramatical, literário, daquilo que o texto está apresentando, certo? Só que nós temos que ver outra questão, para o vídeo não ficar muito longo aí, temos que ver outra questão. Eu tenho 2 comentários aqui em minhas mãos. Cada comentário aqui, eles têm um autor diferente. De 1 Coríntios, Gordon Free, de Apocalipse, o Grande Osborne, aqui de 1 Pedro é a Karen Jobs, aí vai de Marcos, tem um outro autor que não me recordo o nome. Então, cada comentário tem um autor diferente. Então, se cada comentário tem um autor diferente, logicamente, cada autor vai querer apresentar o texto bíblico da sua forma de entender. Então, não é uma linha de raciocínio única, diferente aí do comentário expositivo de Hernando Dias Lopes. É um único autor raciocinando em todo o livro do Novo e do Antigo Testamento. Sendo 66 livros da Bíblia Sagrada, o raciocínio vem de um único autor. Não é que todos os livros de Hernandes sejam igual. Não, estou dizendo que o raciocínio de trabalhar o texto é o mesmo. Diferente daqui, que você tem uma mulher apresentando 1 de Pedro, certo? E você tem no outro comentário um outro autor apresentando uma outra visão, né? Então tem algo diferenciado. Cada um está dentro da sua normalidade interpretativa. Por exemplo, a Karen Jobs aqui, ela fez um curso, né? Antes de escrever isso aqui, ela deu um curso sobre a carta de 1 de Pedro. Então ela é especialista naquilo que ela está falando. Então ela tem propriedade. Porém, se nós pegarmos aqui, por exemplo, o 1 de Pedro de um outro comentário, a gente vai ver uma diferença interpretativa. Então, você tem isso daí. Da Shed da mesma forma. Aqui você tem o Alec Motyer, que é o autor de Isaías. Aí lá no Novo Testamento você vai ter o J. Carson apresentando o de Mateus e o de João, né? Então um único autor nos 2 livros. E você vai ter Marcos e Lucas sendo do James Edward apresentando também um só autor os 2 livros, certo? Então você pode ver que se você pegar o de Marcos e Lucas, a linguagem, o pensamento são quase assim o mesmo, porque é o mesmo autor. Ele vai pensar da mesma forma no texto, vai utilizar os mesmos recursos. J. Carson da mesma forma. Lógico que João do J. Carson não é o mesmo do original da sequência, né? A sequência do comentário Tyndale, né? Que é esse comentário aqui. O de João não foi Carson que fez lá no original. O de João já é outro comentário que a Shed colocou de João dentro desse daqui, porque o Carson ele é o organizador. Então, todos os comentários da Shed passou pela mão de Carson. Então, Carson faz uma apresentação de todos esses comentários. Ele é o organizador dos comentários. Mas cada comentário também tem o seu viés de interpretação diferenciado. Então, você tem esse daqui, que é o exegético. E você tem esse outro, que é um comentário que também se declara exegético, certo? Nesse de 1 de Pedro aqui, eu marquei uma coisa interessante. Eu gostaria de ler para vocês. Que é assim, ó, logo no prefácio do texto. Primeiramente, acima de tudo, ocupa-se do texto das Escrituras. Não significa dizer que não dê atenção ao longo desenvolvimento das pesquisas escriturísticas e ao debate acadêmico, né? Significa antes que se esforçam em apresentar um comentário do texto e não do debate acadêmico.
Então veja que a precisão aqui não é somente chegar a um debate acadêmico, mas apresentar a interpretação daquilo que o texto está valendo para você. Então, qual dos dois comentários eu compro para mim poder extrair conteúdo para a mensagem? Eu te indico esse daqui, comentário exegético da Vida Nova. Mas eu quero um comentário que me ajude na escola bíblica, que me ajude no seminário que eu estou fazendo, que me ajude numa doutrina, em uma igreja que tem muitos obreiros, que são estudiosos. Eu te indico também esse de Isaías. Mas aí eu fiquei em dúvida, qual dos dois eu compro? Se você puder comprar os dois, compre os dois que vai valer a pena. Quanto mais comentário você tiver, melhor ainda, porque vai te ajudar. Eu também marquei aqui no de Isaías algo bastante interessante, um pequeno trecho de que ele fala sobre a questão de comentário. Ele diz o seguinte, olha, os comentários têm 3 principais forças propulsoras. Está dizendo os comentários, não é isso. Ele disse os comentários têm 3 principais forças propulsoras, ou seja, por que eu compro um comentário? Porque ele vai me apresentar essas 3 teses, olha, a explicação, né, o significado do texto, a enciclopédia, o conjunto de informações relativa ao assunto, ou seja, o curso de debate especializados, e a exposição, a contínua realidade do texto como palavra de Deus hoje. Aí veja o que é que ele vai dizer, ó. Desses pontos, decidi especializar-me principalmente no primeiro ponto, mas não esquecendo de maneira alguma o último, pois o considero o mais alto privilégio sob o comando de Deus, e auxiliar todo leitor de Isaías a entender de forma mais plena o texto, de alguma forma ajudar para pregadores, né? Então veja, tem 3 pontos. O primeiro ponto é a explicação do texto, a terceira é a enciclopédia, que ajuda você a ter um conteúdo a mais, e a exposição. Então ele está dizendo que ele se especializou aqui para escrever Isaías, mas na exposição do texto, porém sem esquecer a aplicação do texto. Então aqui você tem uma exposição, ou seja, ele vai relatar o que está no texto original, o que aconteceu ali, mas também alguns pontos ele vai aplicar. Então veja que tem essa grande diferença. Aí você quer chegar numa conclusão, né? Então qual dos dois eu devo comprar? Volto a repetir para você, e posso ser enfadonho, mas não quero ser irresponsável, para te dizer, compre esse daqui porque esse daqui é bom. Porque aquilo que é bom para mim pode não ser bom para você. Comentário bíblico é igual pregação, igual pregador. Tem pregador que você assiste todas as mensagens dele e você diz que é um ótimo pregador, um grande pregador, mas se eu for assistir eu não vou gostar muito dele, das suas mensagens, da sua exposição. Então, cada comentário tem a sua forma de apresentar. Agora eu digo para você, qual é a sua necessidade, o que você está precisando hoje, qual é o seu nível de conhecimento, qual é a sua disciplina de leitura. Se você é uma pessoa que está ali lendo, que está estudando aos poucos, que não se envolveu ainda muito com a questão teológica, se não se envolveu muito com a questão gramatical, tudo, compre o comentário exegético. Desses dois, compre o exegético aqui da Vida Nova. Agora, se você tem esse viés mais teológico, esse viés mais acadêmico, esse viés mais filosófico, de mais pensamento, compre o da Shed, certo? Mas a minha orientação, você puder comprar os dois, compre os dois. E é as 2 apresentações que eu faço para você. Entre o comentário da Shed, que é um comentário que eu considero mais acadêmico, esses daqui, como os outros, né? Os evangelhos e as cartas que já tem publicado, e o comentário exegético, que é um comentário mais pastoral, um comentário mais discipulador, um comentário mais devocional, um comentário mais bíblico, entre aspas, né? Então, ficou conosco até agora. Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal. Até o